Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula será apresentada a operação juntada de processo. Para iniciar o treinamento, vamos acessar o ambiente Pensipac, disponível no endereço pensipac.ufba.br. Este ambiente é de uso exclusivo para testes e treinamento. Você poderá utilizá-lo a qualquer momento, durante ou mesmo após o término deste curso, apenas para testes ou estudo. O CIPAC foi desenvolvido e testado para ser utilizado na plataforma do Mozilla Firefox. Portanto, recomendamos a utilização deste navegador. Considere que já estamos logados no ambiente pensipac.ufba.br. A operação juntada de processos pode ser realizada por dois caminhos. Acessando o menu Módulos, Protocolo, aba Processos, Juntada de processos. Ou acessando o portal administrativo, na opção de menu Protocolo, Processos, Juntada de processos. Vamos escolher este caminho. O sistema exibirá a tela de juntada de processos, na qual você escolherá o tipo de juntada. A juntada pode ser por apensação, que é de caráter temporário e poderá ser desfeita, ou por anexação, que é de caráter definitivo e não há possibilidade de desfazer. Nesta aula, iremos fazer os dois tipos de juntada. Você só poderá fazer uma juntada se os processos envolvidos estiverem ativos e na sua unidade. Vamos fazer primeiro a juntada por apensação. Clique em Juntada por apensação. O sistema mostrará uma tela com uma lista de processos, na qual você poderá selecionar o processo principal para realizar a juntada. Você também pode fazer uma busca específica do processo, utilizando os filtros de consulta de processos, na qual podemos informar o número do processo, o código de barras, o assunto detalhado ou selecionar todos os processos na unidade. Vamos ilustrar pesquisando o processo pelo seu número. Colocaremos o número do processo e então clicaremos em Buscar. O sistema retornará o processo na tela. É possível ver o processo detalhado clicando na lupa, visualizar os documentos do processo e visualizar os dados do documento. Para selecionar o processo, clique na seta verde. O sistema exibirá a tela com os dados da juntada de processo e uma lista de processos encontrados para a juntada. Você pode fazer novamente uma busca específica, utilizando os filtros da consulta de processos, para selecionar o processo que deseja realizar a juntada. Você pode selecionar mais de um processo para realizar a mesma, clicando na caixa de seleção. Selecione os processos desejados e clique em Apensar processos. Feito isso, os processos selecionados aparecerão em Processos acessórios apensados. É importante ressaltar que você deve conferir se os dados da juntada estão corretos para poder continuar. Caso você tenha colocado algum processo errado por engano, clique no ícone X vermelho para remover o processo errado. Com tudo pronto, clicamos em Continuar. O sistema mostrará a tela para você informar um despacho da juntada. Selecione o servidor responsável pelo despacho. Lembrando que após a autenticação do despacho, é necessário que o mesmo servidor realize a assinatura do termo de juntada. Em seguida, selecione a forma de despacho, que pode ser informar despacho ou anexar arquivo. Neste exemplo, informaremos o despacho. Com o despacho informado, clique em Cadastrar. O sistema mostrará uma mensagem de que a juntada foi cadastrada com sucesso. Agora faremos a juntada por anexação pelo portal administrativo, na opção de menu Protocolo, Processos, Juntada de processos. A juntada por anexação é de caráter definitivo e não poderá ser desfeita, a menos que cancelemos a juntada. Só poderão ser anexados os processos que possuam o mesmo assunto e interessado.
Clique em Juntada por anexação. O procedimento para fazer a juntada por anexação é semelhante ao de apensação. Selecione o processo principal para anexação clicando na seta verde do sistema. O sistema exibirá a tela de dados do processo principal selecionado e a lista de processos encontrados possíveis de anexação. Caso queira uma consulta mais específica, utilize os filtros de consulta de processo como visto anteriormente. Antes de selecionar os processos desejados, certifique-se de que eles possuem o mesmo assunto do processo principal ou, para processos antigos do PensePac, o mesmo tipo e os mesmos interessados. Feito isso, clique em Anexar processo. O processo, então, aparecerá em Processos Acessórios Anexados. Confira os dados da anexação, certificando-se de que os mesmos estão corretos e clique em Continuar. O sistema mostrará a tela para você informar um despacho, como em apensação. Selecione o servidor responsável pelo despacho. Em seguida, selecionaremos a forma de despacho que pode ser informar despacho ou anexar arquivo. Neste exemplo, anexaremos um arquivo para o despacho. Clique em Browse e selecione um arquivo do seu computador. Então, clique em Cadastrar. O sistema mostrará uma mensagem de que a juntada foi cadastrada com sucesso. Assim, finalizamos a juntada de processos. Bom trabalho e até a próxima aula!